Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar novamente para as pessoas que estão aprendendo sobre Jesus, tá? E se caso você já caiu numa igreja, está voltando numa igreja de falsos mestres e falsas doutrinas, você tem que orar e dizer: ó Senhor Jesus, eu aceitei o Senhor Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tá? E o Senhor é responsável, tem o domínio, de repente o Senhor me permitiu para mim ter experiência de vida espiritual, mas o que eu orei lá, eu orei para o Senhor, e o Senhor é quem vai me responder, porque o Senhor é meu Deus, se retira da igreja, vai procurar uma igreja que preste, ou fica orando em casa. Eu tomo Santa Ceia com o pastor Sandro na maioria das vezes, tá? Eu tenho igreja, mas a maioria das vezes eu tomo Santa Ceia em casa, ou com o pastor Ezequias Silva, tá? Então, vamos lá. Tem falsos pastores, que no outro vídeo, falsos pastores, falsos mestres, tá? Tá lá em a segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, tá? Falsos mestres e falsas doutrinas. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Então tu chega toda, né, achando que é Jesus e o pessoal só quer dinheiro e tá te usando. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição, tá? Deus vai destruir essa gente, como eu falei no outro vídeo, eles vão pro inferno, vão sim, vão morrer, vão se ferrar. E tem que se ferrar porque falta de respeito com a fé da gente, né? Aquelas igrejas que tem a foto do líder e da esposa na frente já é um sinal, tá? Ministério fulano de tal, tá? Quando leva o nome, não é o nome de Jesus, já a foto do querido, da querida reverenda, tu já bota o pé atrás, tá? Essa igreja que tem foto de pastor, do pastor líder, idolatria, já não é de Deus, tá? Já isso aí já é um sinal claro, assim, ó, piscando na tua cara. Mas tem gente que é mais, né? O que é o sofisma? É um pouquinho de verdade, um montão de mentira, tá? Então eles falam um pouquinho de verdade, um montão de mentira, mas a ideia é só o dinheiro. Vamos lá. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, às vezes, o ministério é de Deus e é blasfemado por culpa de um mentiroso, de um sem vergonha, de um descarado ou de uma descarada safada, tá? Que blasfema. Mas a gente sabe, né? Que qualquer um que trouxer vergonha para o evangelho era melhor que se matasse, né? Que amarrasse uma pedra de moinho e se lançasse ao mar, tá? Não se preocupe. O que vai acontecer? Vai se ferrar, repentinamente vão se ferrar, tá? E por avareza, né? Farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a condenação e a sua perdição não dormita, tá? Eles vão se ferrar. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, tá? Se Deus não perdoou os anjos que eram perfeitos e pecaram, eles foram lançados para o inferno, eles não têm perdão, tá? E lá em Apocalipse, ao anjo da igreja, tá? Quando é pastor, quando é ministro do evangelho, ele é considerado um anjo para Deus, tá? Então, se os anjos celestes espirituais não foram perdoados, quanto mais os cague-mige peida, tá? Os homens que estão se achando que vão fazer a noiva de Cristo de palhaça, tá? Deus não vai perdoar, tá? Havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, o mundo antigo. O que ele fez? Ele mandou água, né? E Deus não muda e jamais mudará. Porque agora é graça sobre graça, graça. Só que isso é mentira, tá? Deus não perdoou os anjos antigos, tá aqui em 2 Pedro, quem quiser ler, né? Os tontos abobados, tá? Crente abobado que acha que vai aprontar, vai fazer e Deus vai ter misericórdia. Não vai ter, tu vai pro inferno, idiota, porque tu merece, tá? Sem respeito com a alma das pessoas, sem respeito com o padecimento de Jesus na cruz, sem respeito com o ministério de Cristo, tá? Vai pro inferno e merece, tá?
Porque Deus é justo. Deus é justo. Então, se vai para o inferno é porque merece. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé. Então, quem é fiel, Deus guarda, tá? Pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo para aos que vivessem impiamente, né? Pompeia, depois também Deus fez aquela coisa bem legal lá com o vulcão, né? Tem até o filme do Pompeia. Se você não sabe o que aconteceu, Deus arrasou eles com o vulcão, que eles fizeram a mesma putaria de Sodoma e Gomorra, a mesma sujeirada, e eles acharam que não ia acontecer nada. E acontece com outras cidades que acham que pode, eu vou viver na putaria, ai, que maravilha, ai, eu faço o que eu quiser, Vai fazendo e espera só o que vai acontecer, porque Deus não muda e jamais mudará, tá? E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todas as suas obras injustas, tá? Ele não gostava, então Deus salvou ele, porque ele era um justo no meio de tudo aquilo. Então, se tu tá num lugar de gente suja, imunda, tarada, de putaria, de pessoa que não respeita casamento, não respeita a mulher, não tem vergonha na cara, a mulher que não respeita o homem, hoje em dia a mulher que dorme com o filho dorme com a mãe, uma nojeira, uma putaria. Se você tá no meio desse lixo de gente, que isso não é gente, isso é lixo. Esse lixo, se Deus trouxer a destruição, se tiver um justo, como Deus não muda, tá? Ele vai dar um jeito, nem que ele mande anjos para te salvar, tá? Se ele destruir o lugar, ele vai te salvar. Seja justo, porque vale a pena. Tá? Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, tá? Aí as pessoas estão lá... foi bom, sou tarado, sou tarada. Eu me lembro... Idiota, tá? Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências e imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. E eles acham que quem anda direito é idiota, né? Eles riem, eles se acham... Eu fui na tia essa, tia aquela, no barco da barca, né? Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciaram contra ele juízo, blasfemando diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entende, perecerão na sua corrupção, tá? O cachorro? A cadela, o cachorrinho come a mãe dele, nasce filhotinho. O cachorro come a filhotinha, o vô come a outra filhotinha, que é neta dele, e é os animais, né? Que quem vive como cão imundo, então tem, tá? Então você que chegou na igreja com o coração puro, aceitou Jesus e passou por igrejas terríveis, não se preocupa que Deus sempre vai destruir essa gente vai pro inferno, tá? Mantém a tua mente pura, te mantém puro, porque vale a pena ser justo, tá? Que quando Deus vier... com a justiça dele, ele vai te poupar, tá bom? Que segue a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando, do que não entende, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição, os quais, deixando o caminho do direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o galardão da injustiça, tá? Balaão era profeta, tá? E qualquer profeta, por mais que ele seja, vai chover agora, e cai fogo do céu, e chove, sei lá, o que ele falar. Se ele errar, tchau e bênção, tá? Tu é justo e vai ser salvo se tu te manter fiel até o fim. Se tu errar, tu é um Balaão, tá? E tu, mas teve a repreensão das suas transgressões,
da sua transgressão, pois uma mula falando com voz humana impediu a loucura do profeta, tá? Então a mula era mais sábia que o Balaão, que só pensava em dinheiro. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva, tá? Esses vão passar e vão para o inferno lá, para eles vão ter tempo de sentir sede, né? Que o rico estava no inferno e queria que Lázaro molhasse a ponta do dedo na água para refrescar a língua dele, tá? Isso aí é o que tem de reserva para essa gente. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, porque eles, né, têm um anelão de ouro, eles falam como se fossem reis, né? Seduzem com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Então a pessoa vai lá, acredita, né, e está tentando se afastar do erro e chega no erro pior ainda, porque é pior. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do qual também se faz escravo. Então quem é vencido pela prostituição é escravo do pecado, é escravo da prostituição, é escravo do dinheiro, é escravo da ganância, tá? Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Então tá aquela passagem que o demônio sai do corpo da pessoa e ele procura lugares desertos, né? E não encontrando pouso, ele volta e o estado daquela pessoa fica 7 vezes pior, tá? E é isso que tá falando. Tornou-lhe-se o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça. E para quem está chegando, não chegou ainda, ó, pensa bem, tá? Porque tu vê assim, ó, tu vê bandido aí com o nome de Elias, e Elias doido, né? Tu vê a pessoa aí que tá transando com o próprio filho, que já teve na fé, então tu pensa bem, porque uma vez que cai da graça, a pessoa fica muito pior do que a encomenda, tá? Muito pior, porque é 7 vezes pior que a pessoa fica, tá? Ela fica 7 vezes maldita. Se ela era maldita, ela vai ficar 7 vezes pior. E até se você vê um crente, deixa ele ser crente, tá? Porque se tu tirar ele do caminho, pode ser muito pior para ti, porque ele vai ser 7 vezes pior, tá? Então deixa uma pessoa que tá servindo a Deus e correta no caminho, ai que ela caia, e tomara que se tu fizer alguém cair, que ela te pegue tu, tá? Porque ela vai ficar muito pior e tu é culpado nisso, tá bom? Que merece, né? Eu acho assim, que a pessoa que fez tem que tomar ali, né? Do santo, ó. Porque melhores lhe fores não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Porém sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada a rolar na lama, tá? Que Deus fala que são um bicho, tá? Vive como um bicho, uns bichos tarados, nojento, tá? Pessoa sem valor, tudo vale dinheiro, 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 uma imundície, tá? Então, se você esteve numa igreja assim, tá? A igreja lá que tem o apóstolo, a foto do apóstolo na frente, tá? Tu já vê que não é de Deus, tá? A pessoa que quer estar na frente de Deus, que Deus não divide a glória dele com ninguém. Tá? Estão em adultério, estão em fornicação, eles estão usando droga, estão fazendo e acontecendo. Não se preocupe que eles vão cair, e quando eles caírem, eles vão para o inferno, porque se Deus não perdoa os anjos, não vai perdoar essa raça imunda, tá? E você mantém o teu coração firme. Se tu tá num lugar de gente podre, não seja podre, porque Deus vem com destruição e ele sempre vai vir, tá? E quando Deus chegar para destruir, ele vai te poupar, porque tu é justo. Assim como ele fez com Noé, fez com Ló, vai fazer com você. Então vale a pena a gente caminhar retamente, vale a pena adorar Deus de verdade, de sinceridade e ter uma vida reta com Deus. Tá? É só isso. Um beijo. Até mais.